Olá a todos e todas. Vamos começar agora o relato de experiência do campus de Viamão. Meu nome é Cláudio Fiorese, sou professor aqui do Instituto Federal e vou compartilhar com vocês a apresentação do Eco Viamão, o nosso núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica de alimentos. Então, eu sou docente, extensionista, pesquisador, formado em agronomia, com pós-graduação em ciências do solo, coordeno o setor de extensão e também o programa Eco Viamão, que tem esse logotipo. O nosso campus, algumas imagens, ele fica ali ao lado da RS 040, junto a um parque tecnológico, que é o Parque da Tecnopuc. O município de Viamão, para quem não conhece, tem essas características, bastante populoso, com uma grande área rural, a maior da região metropolitana, com um fato que chama muito a atenção, que 40% do seu território é composto por unidades de conservação, que vocês podem ver aí nessas manchas verdes, em tons de verde e cinza ali embaixo, que são as grandes unidades de conservação de Viamão. Tem uma sociobiodiversidade muito grande, com a presença de comunidades quilombolas, aldeias indígenas, especialmente da etnia Mimiá-Guarani. Tem uma paisagem muito diversificada e bonita, uma bela paisagem, em função do seu relevo, da sua geologia, da sua hidrologia e do encontro de vários biomas no território do município. Porém, Viamão tem algumas desigualdades, apesar de ter uma riqueza muito grande, um PIB entre os maiores do estado, entre os 18 maiores do estado, mais de 3 bilhões de reais, ele possui um índice de desenvolvimento socioeconômico, que mede a qualidade de vida, digamos assim, entre os 10 mais baixos do estado, lá na rapeira, como se diz, E aqui esse gráfico mostra como tem famílias situadas aqui nas faixas C, D e E, que são aquelas de mais baixa renda, quase 80% das famílias se encontram nessa faixa. E aí ficam algumas perguntas, por que tanta desigualdade, desemprego e desalento na população? Por que tantas pessoas se deslocam diariamente para Porto Alegre e outros municípios da região metropolitana em busca de emprego e renda? Por que nós temos, assim, mais de 5 mil sítios rurais que são completamente, ou a grande maioria, desaproveitados, ociosos, e poderiam ser meios importantes de produção de alimentos saudáveis, geração de emprego e renda para tantas pessoas que precisam disso em Viamão? Em função disso, dessas perguntas e outras, surgiu o programa Eco Viamão, o Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica de Viamão, lá em 2016, oportunizado por uma chamada pública do CNPq, Ministério da Agricultura. Então, constituímos uma rede de parcerias, bastante importante, com parceiros locais, parceiros institucionais, universidades, outros campos também, E o desafio sempre foi tornar Viamão uma referência em desenvolvimento ecossocial, juntando ecologia, meio ambiente e inclusão social, focado nessas cadeias agroalimentares curtas, que são mais eficientes em todos os aspectos, com inovação, com inovação tecnológica, empreendedorismo social, sustentável e com base na agroecologia. A estratégia foi trabalhar sempre com os povos tradicionais e camponeses, que são os grandes guardiões do meio ambiente, especialmente no entorno das unidades de conservação e áreas de preservação permanente. Então, essas unidades preservam as características ecológicas originais, no máximo possível, dentro do atual contexto, e funcionam como zonas de amortecimento para os impactos derivados das atividades socioeconômicas. Também trabalhar com os atores técnicos e sociais, as lideranças sociais, comunitárias, e os técnicos dos diferentes setores nesses circuitos agroalimentares, Comunidades escolares são uma das nossas prioridades enquanto público e também o fortalecimento das cooperativas e do associativismo. Então, nós partimos, dessas unidades de conservação, desses ambientes preservados o máximo possível, em conjunto com as populações locais, os camponeses, os assentados da reforma agrária, para produzir um estilo de agricultura que compatibilize isso, a ecologia com a produção, a preservação com a produção, com arranjos produtivos, como, por exemplo, os sistemas agroflorestais. Então, nós temos aí uma via de mão dupla, onde natureza e produção, natureza e homem realmente se integrem, que eu acho que essa é a mensagem que fica dessa pandemia, necessidade de haver uma maior aproximação ou uma reaproximação do homem com a natureza, buscando um equilíbrio de todos os seres vivos, sem o qual o nosso planeta está fadado ao fracasso. Aí estão vários dos nossos objetivos que se traduziram em metas, em metodologias, e em ações e projetos. Para cada um desses objetivos existe um projeto ou uma ação. Então, só citar alguns aqui, por exemplo, formação técnico-social, através de cursos de agroecologia, extensão, as hortas escolares agroecológicas, muito importante, talvez o nosso principal projeto. A ecologização de políticas públicas é sempre importante, Estamos fazendo isso, por exemplo, no próprio Instituto Federal, em parceria com outros campos, feiras, mostras, enfim. Fontes de recursos, além desses editais, a gente busca emendas parlamentares, fundos privados de fomento, FAPERGs, parceria com outras instituições, como a URGS, e também ações voluntárias através do nosso Comitê de Solidariedade e Cooperação. Aqui o projeto Hortas Escolares Agroecológicas, que eu citei, um dos mais importantes, se não o mais importante do Eco Viamão,
parceria com a rede estadual, rede municipal, Emater, fornecimento de insumos, de mudas, de ferramentas, para que essas hortas se viabilizassem, bolsistas, né? Oficinas, mutirões, dias de campo. Né? Começamos lá com 12 escolas, em 2019 chegamos a 40 escolas, de um total de 95 escolas públicas de Viamão. Infelizmente, a pandemia em 2020 interrompeu esse trabalho. Temos hortas escolares no interior, temos na cidade, trabalhamos com várias alternativas, como, por exemplo, também estimulando o paisagismo, estimulando o uso de plantas alimentícias não convencionais, sistemas agroflorestais, né? Os nossos bolsistas aí, vamos passando adiante, botar a mão na massa, trabalhar, fazer, né? Aprender a fazer fazendo. Trabalho com hortas urbanas, né? A gente se inspira muito nessa experiência de Canoas, a Horta Guajubiras, e os nossos bolsistas, né, trabalhando, distribuindo insumos orgânicos, ajudando no planejamento dos canteiros. Temos essas hortas rurais, hortas urbanas onde não tem terra, a gente trabalha com as cercas, né, com a reciclagem de garrafas que iriam para o lixo ou poluir sangas e arroios, a gente pode produzir alimentos ali, né? Estimulando feiras, né, tanto feira municipal como no nosso campus, em condomínios, em bairros, né, com produtos frescos, locais, de preferência de base ecológica, o artesanato dos nossos povos tradicionais. Então, nós temos vários projetos em andamento, né, nas aldeias indígenas, várias iniciativas, juntamente com o Núcleo de Ações Afirmativas, mutirões, cooperação entre camponeses e indígenas, dando acesso a um alimento local e saudável. Também as cestas básicas, que nesse período chegaram às comunidades mais pobres e também aos nossos estudantes mais carentes, vindo de cooperativas, de associações locais, né? E aí o nosso comitê, ação também atendendo às demandas dessas comunidades, que muitas vezes são diferentes daquelas que a gente imagina como técnicos, né? Mas são muito importantes para eles, como as casas de reza, as tecnologias ancestrais, né? Pesquisa, também trabalhamos com o arroz de base ecológica, visando tornar ele mais eficiente, mais produtivo e com menos impacto ambiental ainda do que o arroz convencional. Tem um impacto muito maior, mas também o arroz orgânico tem um impacto, e a gente quer tornar ainda mais eficiente. Então, aí já estão até produções, pós-graduações, né, sendo produto desse trabalho. Cursos, né, fizemos muitos cursos de agroecologia, de produção orgânica, de sistemas participativos de certificação, com grandes palestrantes, né, pessoas renomadas de altíssima qualidade, muita experiência. Também mostras tecnológicas, semanas, né, de alimentação orgânica, meio ambiente. Parceria com as escolas tradicionais, aqui visando a ecologização delas também, como a escola ETA e a Canadá, que são centenárias em nosso município, com bolsistas deles participando do projeto. O trabalho também com arroz orgânico, estamos trabalhando num programa estadual de agricultura de base ecológica, visando expandir essa experiência na comunidade de Itapuã, por exemplo. Outros projetos que estão sendo trabalhados, né, em parceria com o Eco Viamão, muito diálogo com a comunidade, realização de seminários para discutir esses temas e buscar alternativas, como esse seminário aqui internacional de arroz, de sistemas de produção de arroz orgânico, o ORP3, realizado em 2018. Está chegando o final do meu tempo, né? E a gente vai mostrando alguns trabalhos aí feitos, né, em parceria com o Eco Viamão e outros projetos, né? O redesenho dos agroecossistemas do assentamento Filho de Cepé, com uma nova agroindústria, para beneficiar o arroz orgânico, o arroz preto, arroz branco, arroz vermelho, arroz cateto, vários tipos de arrozes orgânicos lá produzidos, né? Teria um vídeo para mostrar aqui rapidamente ali, né, dos equipamentos que foram adquiridos, né, visando a industrialização do arroz de base ecológica. O Atlas Socioambiental, outro projeto muito importante que nós temos aqui no município, né, liderado pelo professor Rualdo Menegatti, da URGS. Também a ideia de trabalhar a gestão dos resíduos sólidos, né, ao invés de ter lixão no município, fazer um trabalho comunitário nos bairros, visando aproveitar esse potencial e transformar isso em nutrientes, né, para produzir alimentos saudáveis, não só no interior, como também na cidade. Aí as nossas redes sociais, que podem ser acessadas, Facebook, YouTube, podcast, site, um pouco aqui das imagens, nosso Facebook, nosso YouTube, tem muitos programas lá que podem ser acessados. Temos uma lista de músicas inspiradas na agroecologia no Spotify, programas de podcast, né, em várias plataformas, da história ambiental de Viamão, uma live semanal chamada Viamão e Meio Ambiente, todas as quintas-feiras a gente tem realizado, às 19 horas agora. Também o trabalho com os demais campos do Instituto Federal, visando a ecologização de várias frentes, de vários processos em nossos campos, né, através da política de agroecologia e segurança alimentar do IFRS. E é isso, né, gente? A gente tem que ter as ferramentas, buscar essas ferramentas adequadas para ajudar as nossas comunidades, dar uma perspectiva de futuro para as futuras gerações, para as crianças, os jovens, para nós mesmos.
e agradecer toda a colaboração do Instituto Federal, dos nossos técnicos, dos nossos colegas professores e professoras, dos estudantes e bolsistas, né? Então, ficamos à disposição para contribuir com todos vocês. Muito obrigado pela atenção e ficamos, então, contentes por poder compartilhar essa experiência com vocês. Muito obrigado e até uma próxima.